Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão todos? Bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje eu venho falar com vocês sobre a jornada do autoconhecimento. Hoje eu começo uma maratona com vocês sobre o autoconhecimento, no que diz respeito ao nosso processo de ascensão, no que diz respeito à nossa espiritualidade de forma mais abrangente, mas começando do princípio mais básico, tá? Porque muitas pessoas querem e têm necessidade de querer se conhecer melhor, de saber qual é o seu propósito de vida, o que que essa pessoa veio fazer aqui na Terra, se ela quer se sentir útil, ela quer se sentir motivada. Muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos sente-se que existe um vazio interno. Então, hoje, a jornada desse autoconhecimento vai começar. Vai ser uma série de vídeos. Eles não serão vídeos longos, mas serão vídeos que vão ser muito autoexplicativo. Daí vocês vão compreender o porquê já faz um mês e meio atrás, que começamos a postar sobre a numerologia kármica, justamente para que eu venha auxiliar vocês nesse processo de despertar da sua consciência, do seu processo de iluminação e ajudar você a encontrar meios daquilo, informações daquilo que você já foi em vida passada, aquilo que você veio para executar agora, principalmente nesse momento de transição planetária, no qual nós estamos precisando cada dia mais de pessoas capacitadas, iluminadas, para que venhamos a cumprir as nossas missões. Continua comigo aí. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou iniciar com vocês a jornada do autoconhecimento, os passos que você vai começar a dar para a sua vida para o seu despertar da sua consciência. Então, eu vou começar passando uns slides para que vocês vão acompanhando comigo a linha de raciocínio, como é que vocês vão iniciar todo o processo. Então, eu vou começar desde o zero, ok? Então, preste atenção na telinha aí e vamos estudando. Pronto, como encontrar a paz interior e o amor próprio e a autoconfiança? Quem eu sou? Para iniciarmos o processo de autoconhecimento, primeiramente temos que entender os nossos sentimentos internos, aqueles sentimentos que deixamos escondidos do mundo externo, sejam pessoas, familiares, cônjuges, amigos e etc. Por muitas vezes, tentamos esconder de nós mesmos, sendo os desejos ainda não realizados, por medo, por julgamentos, sentindo-se incapaz, outras vezes pensamentos que algumas coisas seriam impossíveis de se realizar. Através do dia de nascimento, na numerologia kármica, podemos encontrar informações nos quais a nossa alma já se preparou com alguns sentimentos e perspectivas, dentre eles os gostos, as aversões, as vontades e necessidades para serem executadas e concluídas nessa vida. Ou seja, muitas vezes nós temos os nossos desejos internos. O processo do autoconhecimento começa pelo interno, para depois você exteriorizar. Então, se você sente dentro do seu coração, você sente aqui, dentro do seu âmago, a vontade de algumas coisas, você fala, ah, mas isso é impossível para mim, porque eu não tenho condições financeiras, ai, porque isso é impossível, ah, eu sinto uma sensação de vazio, mas eu nem imagino do que eu possa ser útil nessa terra, porque eu me sinto uma inútil. Muitas vezes você tem vontades e não as fazem porque está com medo do coleguinha, com medo do vizinho, com medo de todas as pessoas te julgarem, e você acaba por deixar de ser você mesma. Então, quando eu comecei a postar nas redes sociais, aqui tá aqui no YouTube, vocês vão lá olhar uma playlist que fala sobre a numerologia kármica. Então, quando vocês começam o processo de autoconhecimento, nós vamos começar pela parte interna. O que é que está te bloqueando? O que é que está
está te trazendo medo, o que te traz insegurança, por que você está sentindo incapacidade? Sendo que todos nós, se somos filhos e herdeiros de Deus, obviamente nós podemos todas as coisas, assim como o nosso Pai, que é onipotente. Então, eu vou começar agora o processo, explicando para você no próximo slide, para que depois vocês olhem nos vídeos na playlist que nós temos aqui no canal do YouTube, para que você comece a acompanhar o seu processo, ok? Vamos lá. Eu vou dar como está no exemplo. Ana nasceu no dia 28, ou seja, quando vocês olham sobre a numerologia kármica, nos vídeos que nós temos aqui no YouTube, ela fala sobre todos os dias, né, que nós nascemos. Então, a gente vai falar agora mais sobre a sua personalidade interna, que você é internamente. O que é que falta você perceber em você mesmo para que você aprimore ou aquilo que você vai continuar ou aquilo que você vai melhorar. Por exemplo, eu dei o exemplo aí, a Ana nasceu no dia 28. Então, quando vocês verem lá nos vídeos, vocês peguem o dia que você nasceu e lá vai ter uma explicação. E aí eu estou dando um exemplo aqui para que vocês compreendam mais ou menos como é que você vai assimilar essas informações. Então, Ana traz de outras vidas a capacidade de ser independente, original, podendo ser uma pioneira em algum tipo de atividade ou atuação. As suas maiores qualidades são a coragem para explorar novas situações e não receia em assumir responsabilidades, nem lidar com projetos, mesmo que tenha que o fazer sozinha, possuindo uma grande rapidez de adaptação. Em outras vidas, aprendeu também a manter-se independente de emoções e sentimentos e a aguardar a distância daquilo que possa assim impedi-la de realizar os seus projetos. Ou seja, no caso, a Ana, provavelmente em outra vida, ela foi uma pessoa que ficou muito estagnada. A Ana, com certeza, ela dependeu de outras pessoas, ela não tinha aquela capacidade de independência, ficava sempre dependendo de alguém, então tinha que viver as regras de alguém, mas era uma pessoa que tinha ideologias dentro dela, mas não conseguia colocá-las para fora. Tem muita gente que tem muito conhecimento, muita sabedoria dentro de si, mas não coloca na prática. Muitas pessoas não se permite viver novas coisas, se descobrir. As pessoas ficam presas, ok, eu vou trabalhar, eu vou comer, eu vou dormir e vou viver uma vidinha assim, simples. As pessoas elas têm infinitas possibilidades no mundo, mas ela não se permite a nada. Ela vive só naquela regrinha quadradinha e não sai daquilo. Então, quando a pessoa ela começa a se permitir dar novos voos, como todo mundo um dialeto muito comum que as pessoas falam: "Ah, eu estou partindo para novos voos". Exatamente. É isso mesmo que nós temos que fazer, começar a nos descobrir muito mais, ok? Então ela fala assim, ó, que essa pessoa, a Ana, ela aprendeu a se manter independente de emoções e sentimentos e guardar a distância daquilo que possa impedi-la de realizar os seus projetos. Ou seja, muitas vezes essa Ana, com certeza em vida passada, recebia críticas. Era uma pessoa que não conseguia, colocar em prática coisas que ela desejava para ela mesma, porque as pessoas criticavam. Então ela teve que deixar as emoções e os sentimentos à distância daquilo que eram os propósitos da vida dela. Então ela veio já programada para isso. Então hoje a Ana, ela fala: "Ai, ó, o Joãozinho vai gostar". E ela simplesmente ela vai dizer: "Temos pena", né, "Dane-se, eu vou fazer mesmo assim, se vão gostar ou não vão gostar, eu vou fazer mesmo assim". Por quê? Porque ela deve ter cansado de esperar,
ou de ser criticada, ou das pessoas. Então, ela entrava naquele emocional das pessoas: não, isso não dá dinheiro, isso aqui você não é boa para isso. E aí, quando a Ana vem agora nessa programação, ela diz: ok, já aprendi muito, que eu perdi oportunidades enquanto eu estava viva de executar aquilo que eu gosto, aquilo que eu gostaria de fazer, e não fiz por causa da opinião dos outros. E aí reencarnei de novo com as mesmas vontades, os mesmos desejos que não foram realizados. Então, ela já vem com uma programação mental interna dela dizendo assim: meu querido, se você não aguentou, você não gostou, bebe leite, porque eu vou continuar fazendo aquilo que eu gosto e que eu quero. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Por isso, é muito importante quando a gente começa a descobrir os nossos fatores internos dentro da numerologia kármica sobre a nossa, o nosso íntimo. Então, você vai começando a perceber o que você já está acertando. Ok, se a Ana já começou a ter esse espírito desprendido, independente, não depender de ninguém, porque ela deve ter ficado muito presa. Ela fala: Deus me livre, na próxima vida eu não quero depender do Senhor ninguém. Eu vou ser livre e vou fazer aquilo que me dá vontade, o que me dá desejo, aquilo que me apetece. Simples assim. Então, exatamente, isso já é um grande indício para que você não pare e não deixe de ser quem você é e aquilo que você deseja para si por causa da opinião alheia. Continuando. Faz uso da mente mais do que o coração. Esse é o seu lema, sendo assim capaz de manter a sua liberdade e movimentar-se para tomar decisões. Possui uma grande capacidade de aprender com as experiências de vida e traz consigo experiências também de vidas passadas, mesmo que inconsciente. Por isso, confie na sua intuição quando sentir que algo não está certo, ou até mesmo quando sente que algo está correto. A criatividade é também uma das suas capacidades já aprendidas, não pelo lado emocional, mas sim pelo da inovação e da originalidade. Em conclusão, em suas vidas anteriores, já se preparou para enfrentar situações novas. Por isso, seja corajoso, empreendedor e não depender dos outros para atingir seus objetivos. Além disso, pode ter a ambição em excesso, gosta de protagonizar situações. Esteja atento a esses aspectos e não exija tanto da vida, de si próprio, dos outros. Aceite as limitações que existem e seja realista em relação a elas. Em vidas passadas, essa pessoa ela foi um líder espiritual e foi uma professora. Gente, o exemplo da Ana sou eu, tá? Ah, não tenho problema nenhum de relatar para vocês, tá? Que isso tem a ver com a minha personalidade. Realmente, eu sou uma pessoa que hoje eu procuro, eu passo por cima da opinião de quem quer que seja. Se eu sinto que eu tenho que fazer algo, eu falo, ok, isso vai dar certo, eu vou fazer. Se der errado, também eu vou fazer porque eu sou do time das teimosas, né? Se for para se for e que eu não posso falar, né? Vamos a isso. Nós temos que sentir até a sensação, a emoção de se fu, ok? Então, por isso, eu digo para vocês que nós estamos aqui para vivenciarmos, experienciarmos, saborearmos tudo. Nós estamos num planeta que nos permite experimentar, experienciar. Então, errar também faz parte, porque quando a gente erra, a gente sofre. E o sofrimento, ele é um grande professor, né? Quando a gente sente que a aguinha bateu aqui, na bundinha, fala: opa, não vou de novo, não. Porque a gente vai aprendendo com os nossos erros. Então, isso é uma coisa que ninguém tira de nós mesmos. Então, a gente abre-se o campo de possibilidades. Quando você tentou pela direita e viu que não foi o caminho, tenta pela esquerda. Se não foi na esquerda, vai dar marcha atrás, ou então segue em frente num caminho reto e vai fazendo as suas escolhas. Você é livre para isso. Nós temos um universo de infinitas possibilidades, embora estejamos num planeta de terceira dimensão. Quando eu falo aqui, que agora que eu estou olhando para o tablet para estar falando para vocês, tá? Quando ela fala assim que ela pode ter ambição em excesso,
ela gosta de protagonizar situações, é uma pessoa que com certeza, como lá atrás vocês viram no começo ela falando que, hã, ela teve que aprender a ter a sua liberdade, porque provavelmente essa pessoa se sentia muito sufocada com a com o que as pessoas achavam, o que as pessoas diziam: "Ah, você não consegue, ah, não faz isso porque isso é feio, não pinta o cabelo de rosa porque você fica ridícula". Como é que chama, diretor, aquele desenho que você fez outro dia de uma pessoa conhecida? Eu vou pedir para ele colocar na tela, se não parece comigo. Hã, pronto, tem coisas que me representam, cheio de brilho e etc e tal, pronto. Tem dia que vocês vão assistir filmagens minhas aqui, que outro dia eu fui ver, gente, meu nariz estava branquinho, você parecia um palhacinho branco. Faz parte, tá? É a vida real. Quando a gente vê aqui, que essa pessoa ela tem excesso em querer protagonizar, é porque ela veio com tanta vontade, seguraram tanto essa pessoa lá em vidas passadas: "Não, você não vai tentar, você não vai ter liberdade, não faça isso que você vai se expor ao ridículo". Então essa pessoa ela vem para cá afobada: "Eu preciso de qualquer jeito fazer". Então calma, stop gata, tá? Eu tô falando de mim, né? Que nasci no dia 28, tá. Então, assim, não exija tanto da vida, tá, nem cobrar muito dos outros, estou aprendendo, né. Olha como a gente vai percebendo aonde a gente tem as nossas falhas. Por quê? Porque a gente tem que aprender não criar expectativa. Cada um é aquilo que pode ser. Aquilo que, para mim, o 10 não é limite, às vezes para o outro o 10 é o limite. Então a gente não tem que ficar criando expectativas ou querendo cobrar do outro. Tô com um pelo aqui, que saco. Tirei. Então, assim, não cobre tanto, não exija tanto da sua vida, nem dos outros. Aceite que as limitações que existem. Ou seja, muitas vezes, olha, eu tenho que preparar estudos, que eu dou aula, eu sou terapeuta holística, tenho pacientes para atender, eu tenho um grupo que eu ensino aqui, nós temos um núcleo, né, que tem várias vertentes aqui no qual eu ensino para as pessoas, então tenho pessoas que eu dou aulas em outros países, então assim, a minha cabeça é cheia de coisas, eu quero carregar o mundo nas minhas costas. E aí, quando eu me sobrecarrego, eu fico com sentimento de culpa muitas vezes: "Ai, eu não consigo. Ai, porque isso e aquilo outro". Também eu mesmo coloco a corda no meu pescoço, porque eu quero fazer um monte de coisa. Mas eu tenho que compreender que isso é sequela de uma vida passada, no qual eu me senti tão presa, tão sufocada às situações, e que agora eu quero fazer tudo correndo. Entendeu? Então, assim, em vidas passadas eu fui uma líder espiritual e também fui uma professora. Eu fui uma líder espiritual, mas com limitações, porque eu tinha que seguir uma regra que era imposta lá atrás. Hoje a gente tem mais liberdade de expressão, mas antigamente não, certas palavras eram banidas, a gente não podia falar. E eu era uma professora, professorinha, né, limitadinha, tadinha dela, né, não podia falar muito. Então hoje eu já tenho essa liberdade, então eu vou tirar aquele sufoco. "Ah, até que enfim vou poder falar". Pôr para fora, expor aquilo que eu sou, aquilo que eu descobri, aquilo que eu carrego aqui inconscientemente na minha mente e posso estar passando para as pessoas. Então seja você. É que nem muitas pessoas falam assim: "Nossa, você vai filmar, assim, com esse cabelo rosa? Ah, você usa as unhas toda colorida". Eu falo: "Pois é, meu universo é colorido, temos pena, quem gosta de unicórnios vai gostar de unicórnios, quem não gosta vai gostar de outra coisa", né. A gente pode dizer algumas coisas. Então, eu vou ser sempre assim, essa pessoa, que fala direto e aberto, tá, gente? Já vão se acostumando. Vai ter vezes que vocês vão perceber que eu vou estar diferente. Depende da vibração, porque toda vez que eu venho filmar, são feitas orações antes de iniciar os vídeos. E dependendo da hierarquia e de quem é os mentores que estão aqui junto a mim, a minha vibração muda. Quando eu estou assim com a energia do raio violeta, o raio azul, eu fico mais solta, assim, fico mais falante. Às vezes, quando é uma egrégora assim, mais amorosa,
mais sutil, eu fico mais fofinha, tá bem? Vamos continuar. Próxima tela. Por que eu estou aqui? Através da numerologia kármica, encontramos o número de vida, onde precisamente vem descrito o seu projeto, a sua missão, o seu propósito de vida. É aquilo que você veio executar como alma aqui. Apenas com a soma dos dígitos da sua data de nascimento será possível chegar em seu número de vida. Como, por exemplo, a Ana nasceu no dia 28/10/1981. Então, vocês está mostrando aí para vocês como é que faz o cálculo. Então, a gente sempre deixa para um dígito, tá? Então, se deu 30, o número de vida é 3. Pronto. A Ana tem como número de vida o número 3. Essa missão tem a ver com o desenvolvimento de capacidades de comunicação e de sociabilidade. Ou seja, a minha missão já estava determinada em trabalhar na área de comunicação, sendo uma professora, sendo uma líder espiritual, sendo psicoterapeuta, como eu já sou. Deverá viver com alegria e otimismo e o espírito positivo. Exatamente. O que traz a positividade para a minha vida? Porque eu trabalho como terapeuta, então eu tenho que sempre estar vendo o lado bom e o positivo da vida. E quando eu estou passando isso para o meu paciente, isso acaba agregando para a minha vida também, porque eu acabo levando aquilo que é da pessoa também para a minha vida. Eu curo e recebo a cura ao mesmo tempo. Tudo tem essa sincronicidade, ok? Muitos artistas nascem com esse propósito de vida, manifestando-se as suas aptidões de formas variadas. Mesmo que a pessoa não escolha ser um artista para se realizar profissionalmente, deverá dar atenção à sua sensibilidade para a apreciação da harmonia e da estética, eventualmente dedicando-se em atividades que permitam a sua expressão. É também importante que alimente e desenvolva a sua criatividade. Ou seja, pessoal, quando eu estou aqui gravando, falando com vocês, sou eu que preparo os conteúdos deste canal. Sou eu que falo. E eu não trabalho com script porque não funciona, tá? Porque eu sou tudo contra, ok? Então, muitas vezes o diretor até precisa fazer uns cortes assim que eu tô falando, porque ele tem que cortar as asneirinhas que eu falo. Por quê? Porque eu estou aqui falando da forma de conhecimento que eu tenho, daquilo que eu vivencio. Eu procuro trazer para esse canal uma forma muito humanizada do que eu sou de verdade. Eu sou muito original. Gostou, gostou. Se não gostou, assiste outro canal que fala assim, tudo bonitinho, quadradinho, com leitura atrás das câmeras, e tá tudo certo, entendeu? O que que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo, né, Sara? Então, assim, é assim que funciona, ok, pessoal? A Sara, que também está aqui assistindo a filmagem, é ela que faz os vídeos, ela que posta os vídeos para vocês aí no YouTube, é ela que controla tudo isso. E ela adora amarelo, e eu gosto do rosa. Vamos lá, continuando. É importante que essa pessoa não se ligue a atividades monótonas e nem repetitivas, ou que a obriguem a estar muito tempo fechada. Pois quem possui esse número de vida vem viver a alegria dos seus relacionamentos, desenvolver sensibilidade à beleza em viver em otimismo e o espírito positivo, tá? São emissários de alegria, de beleza e de sonho. A maior dificuldade no cumprimento dessa missão reside na tendência para a dispersão e, eventualmente, para a fuga ao trabalho, ou seja, detestamos monotonia, detestamos, temos um problema muito sério, porque a gente quer viver tanta liberdade assim, eu posso, eu faço e aconteço, que a gente não quer viver de forma presa, monótona. Compreenderam? Então, pessoas que têm esse número de vida, elas precisam ter várias atividades no dia, várias coisas, porque se ela ficar presa em uma coisa só, ela se sufoca, ela não aguenta, ela fala, que coisa chata, fica cansativo, tá? Aí diz assim também, traz de outras vidas a capacidade de possuir determinação e firmeza de propósitos, e que vai ajudar a centrar a sua energia e a impedir a dispersão excessiva.
Igualmente, ele traz um espírito muito independente que ajudará a canalizar sua criatividade e ser original em pensamentos e práticas. Use essa capacidade mental para dar forma aos seus sonhos, mas desenvolva a sensibilidade, pois o uso excessivo da mente traz muita aridez para a vida. Exatamente. Olha aí mais um ganchinho da dificuldade que essa pessoa encontra. A Ana encontra aqui uma dificuldade em não estar dispersa. Por quê? Porque ela tem que ter um foco. Então, ela tem que fazer isso de forma moderada, de forma que ela se sinta alegre e feliz, no qual ela possa usar a sua criação, a sua liberdade de criatividade, para que ela se sinta útil e realizada. "Ah, eu gosto assim, então vamos fazer assim, vamos. Ê, o meu projeto foi escolhido, que fofo!" Ou seja, a pessoa se sente motivada, tá? Então, faça por onde você busque parâmetros para a sua vida daquilo que te faz feliz, da forma que você acha que é. Se é aquilo que eu disse, né, hoje eu estou de verde, né, tá aqui uma mensagem bem bonita para vocês, que fui eu que criei também. Eu uso muito a minha criatividade. Vocês vão ver eu sempre usando t-shirts aqui com algum dizer, deixando uma mensagem, até mesmo não muito subliminar, né, mas um pouco subliminar, para que vocês estejam absorvendo isso para a vida de vocês, certo? Então, assim, a a Ana, ela aprendeu a ser muito mental, porque lá no passado, em vidas passadas, ela foi muito emocional, só que aqui a gente precisa fazer um regular, a gente tem que dar uma reguladinha, a emoção e o mentalismo. Então, como antigamente em outra vida, a Ana deixou a emoção ligada no 10, então ela deixou a razão dela desligada. Que era o propósito que ela tinha. Só que agora ela falou assim: "Bom, agora eu vou para a Terra de novo, vou reencarnar, eu vou gravar para o YouTube, eu vou ser professora, eu vou ser terapeuta, eu vou ser um monte de coisa, eu faço reiki, eu sou da trabalho com banda, trabalho com candomblé, trabalho com os mestres da fraternidade branca, leio cartas, leio tarô, tarará, faço um monte de coisa". Ou seja, agora eu tenho que regular aquilo que eu deixei a emoção de lado, porque eu falei assim: "Bom, agora eu não posso ser tão emocional", só que eu desliguei totalmente o emocional. Mas não, eu tenho que regular 5 de emocional com 5 de mental. Por quê? Porque a mente, ela também retira as suas emoções. E se você não sente que a missão não está concluída. Então, quando eu sinto no meu coração que eu devo vir aqui gravar tal assunto, se eu sinto no meu coração, eu falo para o diretor: "Olha, eu fiz a tal brincadeira, pode deixar, né, pode soltar para o pessoal, não tem problema". Por quê? Porque é aquilo que eu sinto, então eu tenho que regular essa coisa, não só mental, porque agora eu tenho que falar para vocês sobre a sua vida, então vamos falar de forma séria. Não é assim. A gente pode levar as coisas de forma natural, na leveza. Por quê? Porque as pessoas falam assim: "Meu Deus, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo". Não, você não tem que ser perfeita. Você tem que ser você mesmo. Se você tiver que quebrar a cara 10 vezes, quebra a cara 10 vezes, pelo menos você sabe o sabor da primeira, da segunda, da terceira e até a 10ª. Vai poder falar com experiência. Mas leve a vida de forma leve. É isso que eu tô querendo dizer para vocês, compreendeu? Por quê? Porque a gente se cobra muito, a gente sempre se coloca para baixo, como incapazes. Eu sou um saquinho de cocô, eu sou um saquinho de, não é, de lixo. Então as pessoas sempre se colocam para baixo, eu não sou capaz, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Gata, se perdoa. Toda vez que eu faço um erro, que eu faço algo que depois eu falo: "Poxa, fico chateada por ter feito tal coisa", mas depois eu penso: "Ok, eu me perdoo por isso e vou corrigir e vou melhorar", porque eu me cobro em ser melhor. Eu não sou todos os dias, constantemente, super zen, tem dia, principalmente da TPM, meu Deus do céu, haja chocolate. Mas, eu procuro sempre estar melhorando
aquilo que eu sinto que é uma obrigação que eu tenho que fazer, mas uso algo como forma criativa para que eu me simpatize mais com aquela situação. Por exemplo, agora eu já começo a olhar para essa câmera e ter menos medo dela, porque eu já vi que eu estava conferindo agora há pouco, ela não tem dente, então ela não vai me morder. Então eu vou continuar gravando para vocês por longo tempo, porque eu creio eu creio, como também sei, que diante das minhas missões, diante de tudo aquilo, quando eu fiz o meu mapa kármico, eu sei qual era a fase final, o que eu tinha para vir para fazer. E hoje eu tenho a oportunidade de deixar isso documentado, né, no YouTube e em outras redes sociais, para que vocês estejam aprendendo sobre aquilo que é a vida e a passagem nossa, daquilo que a gente é de verdade. Por que a gente está aqui? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer? Eu vim ensinar. Eu vim continuar a ser uma líder espiritual. Eu vim aqui para falar, para comunicar e ser criativa, usar vários meios, formas de. Vai ter dias que eu vou fazer constelação com vocês aqui, que eu depois, quando eu tiver coragem, eu vou fazer, né? Porque live, né? Dá medinho, mas ainda quando eu tiver coragem, eu vou fazer uma live, vou fazer muita constelação ao vivo para vocês, e porque é uma área que eu amo das terapias que eu faço, não é a única, são muitas outras, então, mas é que eu tenho assim mais afinidade assim com o coraçãozinho. Então, eu vou mostrar para vocês que a gente tem tanta leveza, a gente pode levar tanta leveza para nossa vida, para nossa família, entender que quem errou, quem acertou e que nós também somos errantes e acertantes. Então, assim, o porquê eu estou aqui? Por que que eu nasci em tal família? Por que minha mãe é minha mãe? Por que aquele senhor teve que ser o meu pai? Por que eu tive que ter tantos irmãos? Então, a gente vai compreendendo várias coisas, tá? Então, hoje eu venho passar para vocês o princípio de o porquê eu estou aqui, quais são os passos para que eu possa saber quem eu sou de verdade, ok? Então, eu peço para vocês que vão começar a acompanhar os vídeos, porque vai ser sequenciados, tá? Para que vocês comecem nesse processo de despertar do autoconhecimento. Então, agora vocês vão buscar quem você é pelo dia que você nasceu, tá? O vídeo no canal, tá? Então, depois, vocês vão pegar o seu número de vida e vão começar a compreender mais o que possivelmente você fez. Aí você faz uma introspecção, você fala assim: poxa, realmente, eu sou uma pessoa que gosto muito da minha liberdade, mas às vezes eu sou muito chatinha, quero as coisas do meu jeito, tipo eu, né? A gente vai encontrando aonde estão as nossas deficiências e a gente vai anotando, ok, então eu preciso melhorar isso. Por exemplo, mais para frente, conforme eu vou dando prosseguimento aqui, como eu já sei o meu mapa por completo, eu sei que eu negava certos tipos de conhecimento para as pessoas. Então, bonita. A vida, ela vem nos cobrar. Paula, você não fez em vida passada, mas agora você vai vir ensinar o seu melhor. Tudo aquela, toda a sua bagagem que você carrega consciente, inconscientemente, você vai passar para as pessoas. Mas como assim, Paula? Você passa aquilo que você aprendeu em outras vidas e está inconscientemente? Vamos lá. Quantos de vocês às vezes faz algo por intuição? Não sei como eu sei, mas eu sei. Quantos médiums aí, quantas pessoas já não tiveram isso? Levanta a mão. Tô vendo, toda a gente. Só que não. Então, o que que acontece? Todos nós, muitas vezes, vamos ter ações e reações que nem a gente esperava ter, mas é porque é uma ação inconsciente, porque já foi alguma experiência ou aprendizado que você já teve em outra vida e já sabe como reagir diante de tal situação, ok? Vamos lá, continuando aqui. Como possivelmente eu errei em vida anterior? Para compreender esse processo, primeiramente temos que ter em mente o que é a roda das encarnações.
ou mais precisamente, a roda de Sansara. Roda de Sansara, também chamada de roda da vida no budismo. Sansara representa um ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, que são baseados no conceito de ação e reação, ou lei de karma. Os desejos e ilusões mantêm os seres aprisionados na roda da vida, os impedindo de encontrar o caminho da iluminação. O significado de Sansara, este termo em sânscrito significa vagando, fluindo, passando, indica a passagem pela vida, como cada ato pode afetar a próxima vivência e o caminho para o nirvana ou a iluminação. Devido a isso, Sansara representa a relação com o símbolo do karma, no qual põe ênfase no fato de que o indivíduo colhe aquilo que planta. Os desejos e ilusões levam à ação, às ações que mantêm os seres humanos na eterna roda da vida. O objetivo é tomar a consciência dos próprios atos, de quem você é, assumindo uma postura benéfica na vida atual, para que a existência posterior não seja tão ruim, para que um dia o Sansara seja quebrado. Por isso, pessoal, eu venho dizer para vocês que a roda de Sansara, ela representa aqueles círculos de repetições nas nossas vidas. Ou seja, vou dar um breve exemplo para vocês. Se de repente você não gosta do Joãozinho, e o Joãozinho só te irrita, você sempre teve intrigas, confusões com esse Joãozinho. Quando você para de retribuir ódio, briga, confusões com o Joãozinho, o que que acontece? Você para de alimentar aquele círculo vicioso, de aquela egrégora negativa de confusões e de intrigas e de ódio. Então, quando você para de entregar ódio para quem te traz o ódio, você sai do ciclo da roda das encarnações. Por quê? Porque se você termina essa vida aqui só arrumando confusões, querendo o mal do Joãozinho, querendo ver o Joãozinho no túmulo e querendo só o pior para ele, quando o Joãozinho se dá mal, você, bem feito, que o Joãozinho se ferrou, você está vibrando na mesma energia densa do Joãozinho. Independente de ser o Joãozinho que começou essa confusão ou não, mas você deu corda. Ou seja, então, se você regou a sementinha do ódio que o Joãozinho plantou, na próxima vida você vai encontrar de novo o Joãozinho. Então, por isso, nós temos que compreender que quando a gente permite que uma pessoa nos humilha, a gente vai encontrar essa pessoa de novo numa próxima encarnação para você não repetir o erro de ser humilhada. Ou seja, quando eu lá no meu passado eu era uma pessoa que era limitada, porque eu sempre dava ouvido para as pessoas que falavam: "Não faz isso, não faz aquilo, ou Ana, não faz aquilo", tal. Então, nessa vida aqui, eu já aprendi, ok, eu preciso ser um pouco menos emocional, mas preciso do emocional para manter o equilíbrio, porque se eu for uma pessoa muito mental, o que que vai acontecer? Eu vou acabar sendo uma pessoa que não vou ter emoções, não vou ter sentimentos e não vou ter compaixão ao próximo. Então, o que que eu faço hoje? Hoje eu aprendi que se eu não quero mais reencarnar e ter certas pessoas lá para minha vida futura, eu falar, ah, não, pelo amor de Deus, já é o ó, ter que te aturar aqui, agora eu vou ter que te aturar em outra vida, não tô para isso. Então, eu perdoo essa pessoa e começo a orar pela vida dela, peço a Deus que ilumine a vida dessa pessoa, que ela receba amor, que ela receba carinho de alguém. Eu vou pedindo pela vida dela e começo a eliminar o ódio da minha vida. Por quê? Porque eu não quero continuar encarnando 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil vidas com aquela mesma pessoa, sendo aquela disputa de ódio de ver quem ganha mais. Porque não, sim, ninguém ganha. Por quê?
porque quando um não quer, dois não faz, né? Acaba por perder, inclusive a gente observa hoje na justiça dos homens, por exemplo, se você vai ter um julgamento, se alguém te deu um tiro e você não revidou, você com certeza vai ser absolvido, mas quem te deu o tiro com certeza, vai pagar pelo seu erro. Então, a gente já começa aprendendo daí que nós devemos de pagar o mal com o bem, não o mal com o mal. É por isso que eu tive tantas e tantas e tantas reencarnações. Por quê? Porque eu estava sempre nessa disputa. Ah, você me fez isso, então toma essa. E toma aquela. E aquilo não para. Então, quando vocês começam a tirar da vida de vocês coisas que você tem vontade de fazer, e você tira o medo, o fracasso, quando você tira o desprazer de certas situações, então você se torna uma pessoa mais leve. Por isso, o que você pode ter errado na vida anterior? Com certeza está relacionado à roda das encarnações. Agora eu vou dar umas dicas bem mais intensas para vocês evitarem de continuarem cometendo karmas. Porque karmas não é a pessoa que é o karma, e sim a sua ação. Karma é a consequência daquilo que você fez, daquilo que você agiu, daquilo que você falou, ok? Então vamos lá que eu vou passar mais um slide aí para vocês. Como vocês estão vendo aí, formas de criar karma. Então, nós temos 3 meios de criar karmas. Pelo corpo, quando você usa do corporal, é matar, raptar ou ter comportamentos sexuais abusivos no qual a pessoa não quer. Então, essas são as 3 formas de você criar karmas. Pela voz, quando você mente, se você mente para uma pessoa, você vai ser retribuído pelo universo aquela mesma energia. Alguém vai te contar alguma mentira ou alguém vai mentir sobre você, tá? Um discurso odioso, quando você fala assim, eu quero mais que aquela pessoa se ferre, eu quero mais é que aquela pessoa aconteça isso e aquilo outro, e que isso é pouco para ela, eu quero mais. Você está criando karma, tá? Esse karma ele vai virar contra você. Quando você diz algo muito cruel, ok? Ah, mas porque tal pessoa mereceu tal coisa, tá? É mais ou menos nesse sentido que o discurso odioso e cruel, ele faz o mesmo sentido. Calúnias e difamação. Quando você calunia e difama alguém, você está trazendo isso para a sua vida. Quando você calunia e difama alguém no universo vai absorver essa energia e vai acabar te caluniando e te difamando, tá? Fofocas maliciosas também. Ai, aquela vizinha, ai, você viu? Nossa, saiu um cara foi o que aconteceu na minha casa, eu vou dar o meu exemplo. A minha vizinha de baixo pegou e falou assim: "Nossa, porque agora tem mais um cara morando lá na casa dela, e não sei o que lá, e que parará. Nossa, ela não está satisfeita com o marido". Ou seja, e quem foi morar comigo foi o meu filho. Então ela fez uma fofoca maliciosa, sendo que aquele rapaz era meu filho. Então fala coisas que não sabe, então isso reverbera na vida dela, tá? Outra forma é a mente. Quando você traz avareza, então, quando você pensa assim: "Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz", você está trazendo para sua mente a avareza, ok? Quando você pensa assim: "Ai, eu não vou comprar aquilo ali, porque aquilo ali é muito caro", mas aquilo te faria muito feliz. Quando você traz a avareza para sua mente, você vai receber também a avareza do universo, ok? Raiva e ilusão. Ou seja, quando você sabe, por exemplo, que um relacionamento não vai dar certo, mas você fala assim: "Ah, não, mas eu vou pegar as melhores partes dele, mas tal pessoa ainda consegue ser boazinha para mim, enquanto o outro não era". Mas você sabe que aquela pessoa ela não gosta de você,
mas você quer se permitir se iludir. Ou seja, é uma forma de você criar karma consigo mesmo, trazendo essa ilusão. Ou quando você ilude alguém, você vai ser retribuído pelo universo com essa ilusão, ok? Então, pessoal, essas são as formas mais básicas de você criar karma. Então, quando você começa a se reeducar, quando alguém fala mal do outro, fecha a boca. Evita entrar naquele discurso odioso da pessoa. Quando você vê na televisão falando sobre um, um crime que foi cometido, ah, esse cara merece morrer, esse cara merece isso, merece aquilo. Aí as pessoas muitas vezes dizem: "Poxa, Paula, mas como é que eu não vou querer esse mal para tal pessoa?" Aí que tá. Se você é mãe, se você é pai, e seu filho comete crimes, você acha que ele não é digno de uma cadeira elétrica ou que ele seja condenado até mesmo, né, a palavra aqui que a gente não costuma dizer muito, né, mas para a sepultura. Então, o que que acontece? Quando a gente não quer para nós, a gente não deve desejar para o outro. Da mesma forma que Deus ama todos os filhos dele, nós também amamos todos os nossos filhos, independente do que eles são, do que eles venham a ser num futuro. A gente sempre pensa que os nossos filhos merecem uma oportunidade de regeneração, merecem a oportunidade de serem pessoas melhores e que eles podem ter sim a terceira, a quarta, a quinta, a vigésima, a trigésima, a centésima chance de se recuperar e de se regenerar. É por isso que o mundo só acaba quando todos os filhos de Deus estiverem regenerados. Então, quando a gente começa a mudar essa história, quando a gente começa a fazer de forma diferente para nós mesmos, nós começamos a ser pessoas diferentes também lá para fora. Quando você não quer ninguém te difamando, você para de difamar. Quando você não quer que as pessoas te odeiem, você para de disseminar o ódio. Em vez de você falar assim: "Olha, eu quero mais é que tal fulano se exploda". Então você pense: "Deus, eu venho pedir aos seres de luz que venham e tragam amor e vida para essa pessoa, porque da mesma forma que ele pode causar ódio e destruição, ele também pode ser uma pessoa do bem". Você não lembra o que você fez em vida passada. Você não sabe quantas encarnações você está. Eu posso dizer que eu tenho mais de 1000 encarnações. E teve encarnações que eu fiz muito mal para algumas pessoas, levando elas para a tumba. Então, mas Deus teve piedade de mim. E olha no que eu estou me transformando hoje. Olha no que quantas encarnações eu já estive trabalhando como uma líder espiritual e ainda estou no processo de aprendizagem. Eu tenho muito o que aprender, eu tenho muito o que acrescentar na minha vida. Por isso eu digo para vocês, quando você começa a semear o bem e regar o bem, a Terra ela começa a aumentar a iluminação. É por isso que depois daquela doença que nós estivemos trancados dentro de casa devido ao vírus que veio, aquela doença, veio para tentar controlar todos com o medo, mas ela teve um efeito reverso. Qual foi esse efeito reverso? As pessoas tiveram que ficar trancadas em casa e muitas delas entraram em depressão e começaram a buscar os terapeutas online. Ou seja, teve muito mais pessoas buscando uma iluminação, um processo de ascensão, um processo de autoconhecimento e elas começaram a evoluir. E foi aí que a Terra começou cada vez mais a ascender. Por isso que hoje a gente vê na ressonância Schumann que o planeta ele vibra muito mais elevado do que há uns anos atrás, porque muitas pessoas começaram a mudar a sua forma de pensar. Essas pessoas começaram a mudar a forma de lidar com seus familiares, de lidar consigo mesma.
começou a compreender aonde está as suas dores. Por quê? Que quando eu estava trabalhando, quando eu estava passeando, quando eu estava com os meus amigos, eu acabava mascarando um problema que eu tinha interno comigo mesmo. Mas agora que eu fui obrigada a estar trancado dentro de casa, eu tive que lidar com os meus fantasmas. Então, por isso, a jornada do autoconhecimento, ela é muito importante. Quando você começa, então, a compreender o que você é internamente, aquilo que você veio como uma missão de vida, e quando você começa a ver dentro desses erros que nós cometemos, para continuarmos na roda das encarnações, na roda de Sansara, então nós vamos começando a diminuir os erros e vamos nos purificando, nos afinando cada vez mais. No próximo vídeo, que vai ser postado essa semana, nós vamos aprofundar muito mais esses temas que eu estou falando hoje. Para que os vídeos não fiquem extremamente chatos e longos, eu vou terminar aqui por hoje. Por isso, eu peço muito a Deus, eu peço ao universo, que todas as informações que eu tenho passado aqui para vocês estejam atingindo o seu coração, o seu eu, e dizer, pode escrever para mim aqui no box. Escreve para mim, Paula, o que que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Como é que eu consigo descobrir mais a profundidade do que eu posso melhorar? Eu não me dou bem nos meus relacionamentos com os meus pais, com os meus irmãos e nem meus relacionamentos amorosos. O que é que está faltando para mim? Aonde é que eu encontro as informações? Da onde eu posso me aprimorar? Gente, pode mandar para mim as perguntas que sempre tem alguém que está fazendo a leitura e eu vou dando um respaldo para vocês. A minha missão é única e exclusivamente ajudar vocês. Por isso, estou me disponibilizando aqui para isso, porque em vida passada eu neguei isso para muitos. E hoje eu estou me pondo à disposição a uma rede mundial, que é o YouTube, e me disponibilizando para que eu possa resgatar as pessoas que precisam da minha ajuda. Talvez você esteja em um outro país, eu estou agora em Portugal, você pode estar no Brasil, você pode estar em qualquer outro país, mas não importa. Talvez a sua alma precisa da minha ajuda. E se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza, eu tenho uma missão contigo. Por isso, eu agradeço a todos vocês, muita gratidão pela oportunidade que eu tenho de estar ensinando e para vocês que estiveram aqui nesse vídeo, eu agradeço e que Deus esteja iluminando as nossas vidas, iluminando as nossas mentes, para que nós possamos ter paz, purificação, autoconhecimento e principalmente nos auto-perdoar. Obrigada por mais essa atenção que vocês estão me dando hoje e nós vamos dar seguimento a isso. Espero ter te ajudado. Paz e luz a todos. Que assim seja.